Salve, salve, galerinha linda e querida do meu Brasil, tudo bem com vocês? Gui Andrade aqui na área, seu especialista em análise de ações, análise fundamentalista e análise macroeconômica, para trazer para você aqui alguns conceitos, alguns fundamentos, algumas informações que vão te ajudar muito na montagem da sua carteira de longo prazo, a carteira previdenciária que a gente fala, né? Que tem o objetivo de fazer com que você se aposente de uma forma mais tranquila, mais confortável, tanto você quanto sua família. Então vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, essa semana, lá na Make Money TV, a gente teve uma análise muito interessante da Braskem. E ela foi uma análise muito interessante sob o ponto de vista de um indicador específico. E eu vejo muitas pessoas cometendo muitos erros a respeito desse indicador, que é o DY, o Dividend Yield. O Dividend Yield ele pode ser tanto o herói da sua carteira, quanto também pode ser o vilão, dependendo da forma como você o analise. Então a gente quer trazer aqui esclarecimento a respeito de como lidar com o Dividend Yield, de forma que você se relacione com esse indicador de uma forma mais tranquila e aprenda a ler o indicador da forma correta também, para evitar que você seja induzido a erros, ok? Então vamos lá, eu vou mudar a tela aqui para a gente dar uma analisada exatamente na mesma empresa. Nós vamos dar uma analisada hoje em Braskem. Eu sempre gosto de começar pelo Google para você acompanhar o passo a passo de como chegar nas informações. Esse aqui é o site de indicadores que a gente usa hoje. Você vai me perguntar, Guilherme, você usa esse site de indicadores para tomar suas decisões? É através dele que você coloca ou não coloca as empresas na sua carteira? Não. O site de indicadores ele é muito bom para você fazer filtros. Por quê? A Bovespa hoje a gente tem mais de 400 empresas de capital aberto. Se a gente for entrar no site de relações com o investidor, o site de RI, para fazer essa análise de uma por uma, a gente vai demorar muito tempo nessas análises. Então, nesse sentido, os sites de indicadores, de uma forma geral, eles prestam um grande serviço para a gente no sentido de acelerar o filtro. Através do site de indicadores, a gente consegue identificar de forma mais rápida quais empresas valem a pena e quais não valem a pena a gente aprofundar na análise. E aí sim, a partir daí, a gente vai para o site de RI e faz a nossa pesquisa mais aprofundada. Beleza, pessoal? Já abri aqui a Braskem. Esses aqui são os dados da Braskem. Vamos dar uma olhada especificamente nesse indicador que a gente falou, que é o Dividend Yield. A primeira coisa que a gente precisa entender é o cálculo desse indicador. Como que ele é calculado? Quando a gente tem dúvida a respeito do indicador, é só passar o mouse aqui sobre o ponto de interrogação que vem aqui algumas informações importantes para a gente. Então ele é um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas cotações. A fórmula, dividendos pagos no período, dividido pelo preço da ação. Essas informações não ajudaram muito, então vamos lá, deixa eu explicar melhor isso aqui para você. A questão é o seguinte. Dividend Yield, como ele é calculado? O Dividend Yield ele é sempre uma referência de passado, ok? Então o Dividend Yield ele pega os dividendos pagos nos últimos 12 meses passado e divide pelo preço de cotação atual da ação. Então nunca olhe para o Dividend Yield com a expectativa de que aquele vai ser o pagamento de dividendos da empresa daqui para frente. Se você está entrando agora numa ação olhando só o Dividend Yield, além de ser uma análise muito rasa, e isso não é legal, você precisa conhecer a fundo as empresas que você está se tornando sócio, mas é uma referência de passado, não uma referência de futuro. Um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo é comprar a empresa pelo Dividend Yield achando que aquele lá vai ser o pagamento de proventos, de dividendos da empresa dali para frente. Não vai ser, não é essa a realidade. Ok? Agora, o Dividend Yield ele traz algumas informações importantes para a gente. Então, além da gente ter essa noção de que ele é uma referência de passado, é importante a gente saber também que um dos elementos dessa fórmula, no caso o numerador, é o preço de cotação atual da ação. Então, como esse preço de cotação fica variando a cada segundo, isso quer dizer que o Dividend Yield da empresa também vai ficar variando a cada segundo. É importante a gente saber disso.
porque às vezes a gente tem uma noção de que o dividend yield é um referencial estático, quando na verdade não é, ele é completamente dinâmico. Ok? Voltando aqui para a tela do site de indicadores, eu achei interessante a análise dessa empresa aqui, porque aqui mostra uma grande pegadinha. Quando a gente bate o olho nesse DY aqui e olha aqui um valor de 13,94, tem muita gente que empolga, falando, nossa, 13,94% é exato, eu quero ter na minha carteira uma empresa que esteja pagando 13,94% de dividendos ao ano. Então muita gente que fica só na análise do número frio do indicador é induzido a erros também, por quando na verdade a gente deveria estar olhando aqui o histórico dos dividendos, que é exatamente aqui nesse gráfico. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Só clicar no gráfico aqui que ele abre o histórico. E quando a gente vê o histórico do dividend yield, esse histórico está contando para a gente uma história completamente diferente. Ele está nos mostrando que essa referência aqui, ó, de 13,94%, 13,08%, são valores que estão completamente fora do que é o padrão de pagamento de dividendos da empresa. E aqui, ó, na casa de 6, 4, 3, 2, 7, 2, 3. Então, dentro de condições normais da empresa, valores de 6%, 6,5%, 7,34% já são considerados os valores de pagamentos altos para essa empresa. Além disso, ela passa períodos sem pagar dividendos. Esse gráfico de pagamento de dividendos aqui é um gráfico muito característico de empresas cíclicas. E o que são empresas cíclicas? São empresas que têm grande volatilidade na entrega dos seus resultados. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima. E a empresa passa a sua vida inteira com essa flutuação de resultados. Isso não quer dizer, não é resultado de uma má gestão, muito pelo contrário. Você poderia colocar o melhor gestor do mundo nessa empresa aqui, que ele não iria conseguir apresentar resultados diferentes, muito diferentes dos que já estão aqui. Porque é uma característica muitas vezes do setor da empresa. Empresas que estão vinculadas a commodities, empresas que estão vinculadas a moedas, a dólar principalmente. Então elas costumam ter essa ciclicidade, né? Elas costumam ter essa volatilidade na entrega dos resultados. Então, quando eu olho para esse gráfico de DY da Braskem, com esse dividendo aqui de 13%, de 3,94%, muito acima do padrão que é da empresa que está aqui embaixo, a minha expectativa para essa empresa aqui no futuro é que ela volte a apresentar os resultados que são o padrão histórico dela. Então eu não me surpreenderia se no futuro aqui a gente tivesse períodos onde a Braskem não pagasse dividendos, períodos onde o dividendo dela volte a ser baixo e ela volte para esse padrão aqui, ó, de uma hora está baixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Então é importante a gente identificar esse tipo de padrão para que você não compre uma empresa com a expectativa de determinado resultado e essa expectativa sua se frustre completamente. Eu costumo falar o seguinte: empresas, assim como as pessoas, são criaturas de hábitos. Então são exatamente esses hábitos que a gente procura identificar, porque esses hábitos tendem a se repetir. Quando a gente começa a desenvolver a capacidade de identificar esses hábitos nas empresas, que são hábitos de gerar lucro, hábitos de gerar receita, hábitos de gerar caixa, hábitos de pagar dividendos, eles tendem a se repetir. Então, são empresas que são historicamente boas pagadoras de dividendos, existem empresas que são historicamente más pagadoras de dividendos. E isso é que são características das empresas. Isso não quer dizer que a empresa seja boa ou ruim. O nosso papel aqui é identificar se faz sentido dentro da nossa estratégia ter uma empresa dessa no nosso portfólio ou não. Beleza? E tem empresas que historicamente não têm o hábito de gerar lucro, inclusive. Quando a gente começa a identificar esses hábitos e esperar por esses padrões, tudo começa a ficar muito mais fácil na análise fundamentalista. Beleza? Era essa dica que eu queria deixar para você hoje. Tá joia? Um forte abraço
Beijo no seu coração e excelentes negócios. Valeu, tchau, tchau.